A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sou o Pipe e eu quero abençoar o seu dia com uma palavra de Deus. Certa vez, Jesus foi impelido para o deserto. Foi ali para ser tentado. E nós vemos aqui no livro de Mateus, no capítulo 4, o seguinte: Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador aproximou-se dele e disse: Se és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus respondeu: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Muitas pessoas pensam que Jesus foi tentado da mesma forma que nós fomos e somos tentados. Mas toda a tentação, ela vem para nos chamar a buscar justiça própria, a resolvermos a nossa situação pelas nossas próprias mãos. E nesse texto, Jesus estava com fome. Após ficar 40 dias sem nada, Jesus, de fato, tinha fome. E nesse momento de uma crise, de uma necessidade, o texto diz que o diabo vem tentar Jesus. E a tentação do diabo é justamente naquilo que Jesus tinha como resolver. E ele diz: olha, se tu és o Filho de Deus. Toda a tentação, ela não nos vem quando nós somos incapazes de fazer alguma coisa, porque não seria, então, uma tentação. Jesus, como Filho de Deus, foi tentado na sua divindade. Jesus foi tentado para olhar para si mesmo e resolver a situação da sua fome de uma maneira momentânea e não cumprir os propósitos para os quais ele veio. Ele tinha fome. E o diabo diz: olha, eu sei que você é capaz de transformar qualquer coisa em pão, até essas pedras. Por isso, olha para si mesmo, Jesus. Resolve a sua própria vida, transforma isso em pão e mata a sua fome. E Jesus vem com a palavra de Deus, Deuteronômio, e diz: nem só de pão viverá o homem. Ou seja, todo aquele que é confiante, crente, que Deus é o nosso sustento, Deus é o nosso socorro bem presente, não precisa livrar-se ou não precisa tentar resolver as coisas pelas suas próprias forças quando Deus diz que está conosco. Logo, é necessário que nós venhamos a compreender que muitas das vezes nós somos tentados a resolver as coisas pelas nossas próprias mãos e estamos a um ponto, a um segundo, a um dia da bênção, a um dia da provisão de Deus. Eu quero te dar incentivo. Se você está vivendo esse momento de crise, de tensão, de necessidade, que você não deixe de crer na provisão de Deus, no cuidado de Deus, como Jesus o fez, porque Jesus tinha capacidade de resolver a sua situação. Mas ele diz: olha, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Neste dia, se Deus falou, tenha certeza que Deus irá cumprir. Se Deus te prometeu, Ele irá prover. Porque nós não seremos tentados em coisas que nós não somos capazes de fazer. Nós somente seremos tentados naquilo que somos capazes. E Jesus, então, aqui é tentado na sua necessidade básica. Aí vem novamente e diz que então o diabo o levou à cidade santa,
colocou-o na parte mais alta do templo e disse: se és o Filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito: a ele dará ordem a seus anjos, a seu respeito, e com as mãos ele o segurarão. Jesus foi, então, tentado na sua necessidade básica e agora ele estava sendo tentado para usar a sua identidade naquilo que ele sabia que ele tinha o poder. Nós somos tentados frequentemente no poder. E o texto diz que ele é colocado no mais alto lugar da cidade santa, na cidade aonde Deus havia constituído e levado um povo e um tempo para si. E é neste momento que Jesus poderia olhar e falar assim: não, mas isso aqui é meu, isso aqui foi feito por mim, isso aqui é para a minha adoração. E logo, Jesus novamente é tentado a usar o seu poder para resolver uma coisa que já lhe era por direito. Muitas das vezes nós não temos a paciência de esperar para termos a posse daquilo que já é nosso. E ele diz assim: olha, dá ordem, se joga daqui, dá ordem aos teus anjos. Ele usa aos teus anjos, porque o diabo sabia que Jesus também tinha o poder de ordenar os seres celestiais para ele ser salvo. Mais uma vez, Jesus não dá ordem àquilo que não lhe compete. E muitas das vezes a nossa relação com Deus, ela fica nessa coisa de dar ordens para Deus para resolver as nossas necessidades e a nossa fome de poder. E Jesus novamente responde. Ele diz assim: também está escrito: não põe à prova o Senhor, seu Deus. Neste dia, eu quero refletir com você a nossa falta de fé, a ponto de dizermos que nós precisamos fazer prova de Deus com tantas das coisas. Mas se fé é confiança, eu não preciso usar dos meios que eu sei que eu posso resolver, quando Deus diz que Ele é o meu provedor. Portanto, se eu tenho a falta de pão, ou se eu tenho a falta de ser dono daquilo ali, porque aquilo ali já é meu e eu tenho que me provar, Jesus nos chama a viver de forma diferente, a confiar em Deus e a descansar no seu poder e na sua provisão. Seja como Jesus, não caia naquilo que você sabe que você pode resolver, mas espere a provisão de Deus, porque Ele provém de maneira eterna e superabundante. Deus te abençoe. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Queridos amigos e amigas, preciosos irmãos e irmãs, não perca tempo. Acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece aqui. Rede Super, inspirando você.